Olá, está começando Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios, mas também contamos histórias de pessoas que fazem a diferença nas cidades. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico com você a partir de agora, aqui na tela do Multi-RS. O tema de hoje é voltado para um evento que já é simbólico para nós gaúchos, o Porto Verão Alegre, que chega à sua 26ª edição neste ano, sendo considerado um dos maiores festivais multiculturais do país. E para falar comigo sobre esse assunto, eu converso com um dos atores que idealizou e agora organiza o Porto Verão Alegre, o queridíssimo Zé Vitor Castiel. Seja bem-vindo, Zé, que prazer falar contigo. Primeiramente, assim, gosto de tietar os meus convidados, que eu sou fã, eu sou uma baita fã tua, que bom te ter aqui. Obrigado, Fernanda. Olha, um grande prazer estar aqui com vocês também. Obrigado pelas palavras gentis. Também gosto muito de ti, Fernanda, sempre gentil com a gente. O Porto Verão Alegre está, então, já na sua primeira semana, começando. A gente está muito feliz e sabendo da responsabilidade que nós temos em fazer esse evento, que apesar de privado, tem no seu DNA um componente público muito forte, né? Então, a gente é muito consciente da responsabilidade que a gente tem perante público, plateia, patrocinadores e, principalmente, a economia de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Zé, são mais de 20 anos, né? 26ª edição. Como é que começou esse projeto lá atrás? Quem se reuniu para poder trazer algo tão maravilhoso para a gente, como você disse, acesso ao público, à arte, à cultura, né? Fomentar isso dentro da nossa cidade. Lá no iniciozinho, como é que foi? Bom, Fê, o Porto Verão Alegre ele nasceu por acaso, na verdade, né? Eu poderia aqui me ufanar dizendo que eu e o Rogério Beretta somos gênios e que nós criamos o Porto Verão Alegre pensando, já calculando e planejando um grande sucesso. Não é verdade. Nós, ali por novembro de 1999, portanto, há 26 anos, né, passados já, estávamos reunidos na lancheria do Parque, a famosa lancheria ali do Bonfim, e estávamos comentando como Porto Alegre morria no verão, como não tinha nada para fazer, e nós, artistas, também sucumbíamos juntos com isso, né? Teríamos que buscar outras alternativas para os nossos trabalhos, enfim. Todo mundo lembra, pelo menos as pessoas um pouco mais velhas lembram de como era Porto Alegre no verão até o final da década de 90. E aí resolvemos, então, criar um factoide, né? Que seria uma mostra de teatro. Na verdade, nos inspiramos, tanto eu quanto o Beretta, na famosa campanha das combis que existiam no verão, né? Em São Paulo e no Rio de Janeiro, aqui também chegou a acontecer que os sindicatos colocavam uma Kombi numa praça e vendiam ingressos mais baratos, né? Inspirados nisso, nós resolvemos criar um factoide, que era esse, um mini festival que se apresentaria no mês de janeiro, mas sempre achando que, na verdade, isso estava servindo só para que eu e o Beretta pudéssemos subir ao palco, cada um com as suas respectivas peças, né, espetáculos. Ele estava com um espetáculo lindo, dirigido pelo Néstor Monastério, chamado A Vida Muda, e eu com um espetáculo lindo também, dirigido pelo Dilmar Messias, o marido do Dr. Pompeu. O que aconteceu? Se juntaram a nós mais 4 espetáculos, nós colocamos um ponto de venda na própria lancheria do Parque, um quiosquezinho no Praia de Bela Shopping, nós mesmos fazíamos os ingressos fotocopiados e carimbados um por um, para que não fossem falsificados, né? E nós mesmos atendíamos no ponto de venda, nos quarteávamos, eu, minha esposa, a esposa do Beretta e o Beretta, lá no Praia de Bela Shopping, né? E o que aconteceu? Depois de 6 semanas, né, 12 mil pessoas foram ao teatro em Porto Alegre. Aí nos demos conta que não era verdade que Porto Alegre morria no verão. A grande verdade é que não tinha o que fazer no verão em Porto Alegre, né? Exatamente. Então, a partir daí surgiu a certeza de que a gente tinha condições de levar adiante. Bom, de lá para cá já se vão 26 anos. Hoje o Porto Verão Alegre é um festival muito profissional, completamente profissional. E, enfim, como você falou, ele sendo privado e multicultural, ele é um dos maiores da América Latina.
Zé, e ao longo desses 26 anos, quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram para manter o evento em pé, né, e tendo essa anualidade, digamos assim, para acontecer? Bom, dificuldades sempre existem na produção cultural, né? Sempre existiram, sempre existirão. No início, a gente sentia muita dificuldade para reunir as pessoas e mostrar que se a gente tivesse cooperativado e trabalhando em conjunto, as coisas poderiam acontecer, né? Essa na verdade, uma dificuldade institucional, né? Mais adiante, começamos a sentir a dificuldade, principalmente dos equipamentos de teatro da cidade, né? As salas de espetáculo que não eram muito bem equipadas, tinham alguns problemas, e foram se solucionando, pelo menos razoavelmente, através do tempo. Hoje em dia, nós estamos usando 18 espaços culturais em Porto Alegre, todos em plenas condições de abrigar o Porto Verão Alegre. Quando eu digo isso, eu digo de segurança, de PPCI e de ar-condicionado, que no verão é artigo de primeiríssima necessidade. E, hoje em dia, as dificuldades que a gente sente mais, na verdade, são as dificuldades inerentes à produção em si, né, Fernanda? Que é a captação de recursos. Nós somos privados, estamos concorrendo, às vezes, com coisas públicas, né? Enfim, mas temos muito a simpatia do público, o que nos dá muita facilidade de interpelar pessoas jurídicas e dizer, olha, tem aqui um bom produto. Hoje em dia nós temos já, a questão dos 10, 12 anos, nós já utilizamos a Lei Rouanet, começamos a utilizá-la no momento em que sentimos que teríamos condições de honrá-la, ou seja, de utilizar a Lei Rouanet na sua plenitude e sem a possibilidade de cometer qualquer ilícito, né? Então, hoje utilizamos a Lei Rouanet, temos o orgulho de sempre ter a nossa Lei Rouanet renovada todo ano, depois de revisadas as nossas contas. Isso nos facilita muito também a captação, até porque viramos um produto bacana, né? Que todo mundo curte. Produto que a gente ama, né, na verdade, quando todo mundo ansioso para que chegue o verão, porque muitas pessoas, assim como eu, acabam ficando por Porto Alegre, né? A gente tem que trabalhar, então acaba não indo para a praia, e aí tem muitas opções. Vamos falar sobre a edição desse ano. O que os nossos telespectadores podem esperar aí? Você já adiantou aí bastante coisa, que são muitos lugares, mas fala para a gente, assim, esse ano em Porto Alegre, o que tem de especial? Fernanda, nós temos esse ano uma coisa especial, mas necessária, que todos os anos nós tínhamos muito menos espetáculos participando, né? E muito mais participação também de espetáculos de outras cidades, né? De outros estados, de outras cidades. Esse ano, em função da enchente e da necessidade que os artistas e os trabalhadores do setor cultural ficaram, nós demos uma ênfase muito grande à utilização de grupos profissionais, evidentemente, do Rio Grande do Sul, né? Então, nós tivemos mais de 600 inscrições no Porto Verão Alegre, estaremos abrigando 170 espetáculos diferentes, né? Sendo que 85% ou 90% de espetáculos com profissionais da área da cultura do Rio Grande do Sul. O festival é multicultural, né? Então, ele tem cinema, música, dança, teatro, artes plásticas, literatura, enfim, ilusionismo, teatro infantil, tem de tudo, mas temos a ênfase para utilizar profissionais da cultura do Rio Grande do Sul. É um espetacular, valorizar, né? E é importante que o nosso público valorize também, né? Depois de tudo isso que a gente passou em 2024, prestigiar um evento desses auxilia muito o pessoal que trabalha com arte, né, Zé? Porque eu imagino, assim, que deu tanto para o pessoal de teatro, de cinema, músicos sentiram demais com a questão da enchente também, né? Foi um período complicado para vocês que trabalham com isso? Foi sim, emendou, eu sempre brinco, né, que a enchente foi, digamos assim, a pandemia segunda temporada, né? O que aconteceu conosco foi emendar uma coisa na outra, né? Se a pandemia já tinha nos debilitado,
depois aquela onda de críticas ao trabalho da cultura também, que houve no Brasil, nessa polarização política, e a cultura entrou de roldão nisso aí. Então, houve uma diabolização muito grande da cultura, muito injusta, porque a cultura está aí para entreter as pessoas, né? Tanto foi assim na pandemia, como é assim através dos tempos. Milenarmente, a cultura existe para fazer as pessoas felizes, não as pessoas brigarem, né? E aí emenda justo com a enchente. E com a enchente fica uma coisa muito ruim, porque muita gente perdeu a dignidade, perdeu a vida. Então fica difícil tu querer vender alguma coisa como é a cultura, que é uma coisa super importante, mas naquele momento tinham coisas muito mais importantes, que era a luta pela vida, pela dignidade, pela saúde e muito mais. Nós mesmos, do Porto Verão, apesar de não termos contado para ninguém, nós perdemos tudo que nós tínhamos de memória e arquivos e documentos e tudo, porque estávamos com o nosso escritório há muitos anos no DC Shopping, em Porto Alegre, né? E ali ficaram submersos todos os documentos e memórias e tudo do Porto Verão Alegre, dos Homens de Perto, de uma série de espetáculos, cenários, figurinos, uma série de coisas. E nós ficamos quietos, porque na hora só nos ocorreu prestar o serviço comunitário ali de ajuda, né, voluntária, e não nos ocorreu reclamar, e não estamos reclamando até hoje. Já estamos instalados num prédio no centro da cidade, está tudo certo, e o Porto Verão vai ser lindo esse ano. Nós vamos ter, participando diretamente no Porto Verão, 1.200 a 1.300 trabalhadores da área cultural, fora a movimentação paralela da economia, né? Nossa, sensacional. Zé, vou pedir para te continuar comigo, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, mas volta já já, não sai daí. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade, para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativa e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. E o Multicidades está de volta e a gente continua falando sobre o Porto Verão Alegre. Zé, queria te perguntar uma coisa. E você, nesta edição, vai estar com algum espetáculo por lá ou só está na direção do evento aí? Não. Esse ano eu vou estar sem nenhum espetáculo. Eu estou ensaiando 2 espetáculos, na verdade, mas não chegaram a ficar pronto para o Porto Verão Alegre. O Rogério Beretta, o meu sócio, também idealizador e organizador do Porto Verão Alegre, sim, vai estar com 2 espetáculos. Um como ator, que é o Por que Casamos, e o outro como diretor, que é o Comédia dos Amantes, né? Mas eu não. Eu vou ficar só na torcida. Ai, que maravilha. E olha só, gente, saindo um pouquinho do assunto Porto Verão Alegre, não tem como ter o Zé Vitor Castiel aqui no programa e não falar um pouquinho de uma carreira incrível que ele tem. Zé, me conta, como é que começou a tua carreira dentro do meio artístico? Como é que despertou esse lado aí? Na verdade, eu comecei a fazer teatro já no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, né? Quando eu tinha 14 anos, já participava de um grupo de teatro amador. E daí em diante, naquela época, era muito complicado fazer uma faculdade de artes dramáticas. Eu fiz a faculdade de Direito, me formei em Direito, mas continuei trabalhando com teatro, né? E logo em seguida, quando eu senti que a minha carreira de teatro ela podia ser, digamos assim, digna, né? No sentido de poder sustentar a mim e talvez uma família que eu iria criar, e acabei criando, né? Eu deixei o direito, já era especialista em direito autoral, na verdade, que tinha muito a ver com a minha ocupação de ator, e passei então a trabalhar como ator no Teatro Profissional de Porto Alegre primeiro, depois no mercado publicitário como ator também e locutor, né?
e logo em seguida comecei a fazer trabalhos na TV Globo, através da Casa de Cultura aqui em da Casa de Cinema, desculpe, aqui em Porto Alegre, e logo em seguida, então, já comecei a fiz uma minissérie Incidente Antares, para depois ser chamado para o elenco já fixo da TV Globo e começando uma carreira nacional na televisão. E aí, paralelamente, estou fazendo uma carreira no cinema, né? E atualmente eu tenho feito bastante séries, né, de streamings, tenho feito muita coisa no Globoplay, Prime Video, Netflix, enfim, a gente não para nunca, na verdade. Sim, eu imagino. E você percebe assim, ó, vamos lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás para agora, você acha que aumentou o interesse dos jovens pela arte ou para tornar isso, para viver isso como profissão? Ou você acha que deu uma diminuída? Assim, como é que está o mercado hoje do ponto de vista profissional? Olha, eu tenho observado que as mídias se modificam, né? Então, o que a gente considerava cultura há um tempo, que é a literatura, que é o estudo, que é a gente se aculturar, mudou um pouco. Hoje em dia, os jovens procuram mais o imediatismo, né, de um TikTok, dessas mídias que entregam rápido. Hoje em dia, por exemplo, todo jovem que pensa em ser artista, ele não precisa muita coisa, ele liga uma câmera no celular e sai atuando. Fica horrível, mas ele sai atuando, né? Então, modificou muito nesse sentido. Acho que as pessoas estão menos cultas, não no mau sentido, eu falo, não no sentido pejorativo, menos cultas no sentido da profundidade para começar a exercer realmente uma profissão. Fica tudo um pouco mais superficial, mas é a modernidade, é o moderno, é a tecnologia, e nós temos que conviver com tudo isso, né? Mas está diferente, muito diferente. Zé, a gente aqui no Multicidades, a gente sempre traz muitas ações, muitas institutos e ONGs que fomentam a cultura, principalmente em escolas, né, com crianças, bibliotecas públicas que se reconstruíram agora após a enchente. Então, a gente sempre procura divulgar muito isso. Você acha que esse é um caminho, por exemplo, para fomentar a cultura nessa gurizadinha aí que está na escola, para que mais tarde eles venham a valorizar? Com certeza. Mas, sem dúvida alguma, acho que a literatura é a saída para tudo. A literatura, ela é importante, ler, a leitura, né? Não só a leitura dos livros didáticos, né? Dos livros didáticos escolares, mas principalmente a leitura da ficção e de outros gêneros. Ela acompanha um ser humano, né, da sua tenra infância até a sua velhice, na verdade. Uma pessoa que lê muito, ela conhece mais da vida, ela tem mais vocabulário, ela escreve melhor, ela lê melhor, ela se manifesta, ela se faz entender de maneira melhor, né? E um velho, por exemplo, que lê bastante, ele mantém a sua mente muito mais fresca, muito mais ocupada, né? E um jovem que lê bastante, ele mantém a sua mente muito mais aberta para o mundo, muito menos sectária, muito mais disposta a entender e a compreender e a obedecer os princípios, né, da equidade, né, os princípios de aceitar as coisas que são contrárias ao seu pensamento, saber discutir de forma democrática, tudo isso a literatura traz. Então, eu acho que a grande saída para tudo isso, as pessoas devem continuar com a sua internet, devem continuar com essas redes sociais. Eu mesmo tenho isso, e todos nós temos, né, praticamente todos, mas dedique o seu tempo um pouquinho para a leitura. A leitura, ela abre a mente da gente, ela faz com que a gente saia para viajar um pouquinho, assim, né? É muito bom, né? É muito bom. E essa semana a gente teve uma grata surpresa, né? A nossa gigante Fernanda Torres ganhando o prêmio Globo de Ouro aí por melhor atriz de drama. E a gente viu, justamente como você falou anteriormente, muitos ataques, né, de políticos envolvendo isso aí, o que não tem nada a ver, é cultura, é para o Brasil, né? O que isso impulsiona dentro do meio da arte, essa conquista da Fernanda? Ficando exclusivamente no meio cultural, eu te diria o seguinte, o que a Fernandinha conseguiu, claro,
junto com toda a equipe do Walter Salles, e com a ajuda linda do Celton Mello, o que ela conseguiu foi importantíssimo para o Brasil. Foi um reconhecimento da cultura brasileira num mercado tão hermético como é o mercado americano e que, na medida do que acontece, acaba sendo reverberando no planeta inteiro, né? Então, acho de extrema importância para a cultura nacional que esse prêmio tenha sido concedido justamente para a Fernandinha, que é uma pessoa que merece muito, e a dona Fernanda também, que conseguiu em vida, né, ter essa alegria de ver a filha. Não é de hoje, por exemplo, Fernandinha já tem uma palma de ouro em Cannes, de muitos anos atrás, Quiquitos, prêmios, entendeu? Não é por acaso que a Fernandinha é detentora do Globo de Ouro. Eu fico muito feliz pela dona Fernanda também, com quem eu já trabalhei muitas vezes, né? Que é uma pessoa que eu prezo demais, e foi com a dona Fernanda que eu estreiei na televisão, fazendo meu primeiro grande papel em Incidente de Antares, na década de 90, eu fazia genro do personagem dela, que era o personagem do Quitéria Campo Largo, né? Então, ali eu já comecei a conviver com a dona Fernanda e fico extremamente feliz por tudo isso que está acontecendo. É maravilhoso, né? E é fomentar a arte. Quem sabe aí do Porto Verão Alegre, daqui a alguns anos, não saia outra Fernanda Torres, né? Não saia outra Fernanda Montenegro, essas gigantes aí, não só do teatro, da televisão e do cinema também. Zé, final de semana, hoje é sexta-feira. O que a gente tem de programação nesse final de semana no Porto Verão Alegre? Fernanda, muita coisa. Nós temos pelo menos 10 espetáculos em cartaz. Hoje, sexta-feira, nós estamos com o Duca Lendecker se apresentando no Teatro São Pedro, e depois eu conclamo as pessoas a acessarem, né, o site portoveroalegre.com.br. Por que eu digo isso? É porque, se eu não tiver com ele na frente, eu vou cometer muitas injustiças de não citar as pessoas. Então, no site tem todas as informações, são mais de 9 espetáculos em cartaz hoje. Então, eu não saberia de cabeça, mas são todos maravilhosos, vale a pena ver. A nossa curadoria foi muito criteriosa, sabe, Fernanda? Então, qualquer espetáculo que for escolhido para ser visto hoje ou em qualquer sessão do Porto Verão Alegre vai agradar muito o público, eu tenho certeza. Estou vendo a Débora Finocchiaro aí, espetáculo lindo chamado A Bênção Poetinha, sobre o Vinícius de Moraes. Estou vendo o Lúcio aqui, dos Mágicos do Sul, ilusionismo. Olha, realmente, eu estou vendo, é muito legal. Estou vendo realmente que vocês, acessando portoverãoalegre.com.br, podem ter muito mais discernimento do que eu para fazer as suas escolhas. Não, é sensacional essas imagens lindas aí. E super produções, né? Fernandinha Carvalho Leite, Fera Carvalho Leite, Velha Demais, grande sucesso, nossa. Fernanda é nosso patrimônio, né, já também. Nossa, claro. Foi com ela que eu estava fazendo o marido do Dr. Pompeu quando bolei o Porto Verão Alegre. Ah, sensacional. Zé, a gente está nos minutos finais aí do nosso programa e eu queria deixar esse espaço para ti aí, as tuas considerações finais, o que você quiser dizer, não só sobre o festival, mas a respeito da arte, da importância desses artistas estarem aí se mostrando para o público, enfim, esse espaço é todinho teu. Obrigado, Fernanda. Eu queria agradecer muito ao Multicidades por lembrar da importância do Porto Verão Alegre, principalmente para a economia do Rio Grande do Sul, né? O Porto Verão Alegre ele movimenta a roda da economia de uma maneira muito, muito grande, assim, né? Não é só os trabalhadores de artes cênicas, né, que trabalham nisso, tem os patrocinadores que vendem seus produtos, mas principalmente o público que vai a restaurante, vai ao teatro, eles vão ao restaurante, eles se locomovem. Então, é a rede de transportes públicos e privados, é a rede de hotéis e restaurantes, enfim, é uma série de coisas da economia, do vestuário, tal, que se movimentam com essa né, muvuca que acontece em Porto Alegre. São 330 ou 340 apresentações durante 7 semanas, é muita coisa, né? E todos os espetáculos maravilhosos. E esse ano teremos alguns espetáculos que vêm de fora do Rio Grande do Sul também, todos muito legais. E eu convido, então, que acessem o portoverãoalegre.com.br, ali terão todas as informações e também poderão adquirir ingressos. Se preferirem adquirir os ingressos de forma física, temos um ponto de venda no segundo andar do Barra Shopping e também
no térreo da Casa de Cultura Mário Quintana. E queria dizer também que o Porto Verão Alegre é apresentado pelo Ministério da Cultura, pela Petrobras, que é a nossa patrocinadora Master, e o Banrisul, nosso patrocinador Gold, entre outros tantos queridos patrocinadores. Muito obrigado. Zé, e os teus projetos aí, 2025, vai sair alguma coisa? Com certeza. Eu tenho um filme que vai estrear, um filme lindo, lindo, chamado Perseguição e Morte de Juvencio Gutierrez, filme de Tabajara Ruas. Murilo Rosa, eu, Werner Schunemann, Marcos Breda, Rogério Beretta, enfim, um filme bacana. Eu estou no streaming agora com a segunda temporada de Desalma no Globoplay, né? E com as 2 temporadas de Dark Soccer Chuteira Preta no Prime Video, na Amazon. Estou com Animal no Netflix, enfim. E estou ensaiando 2 espetáculos. Um espetáculo juntamente com o Carlos Alberto o Carvalho, né? E direção do Rogério Beretta, e um outro juntamente com o Aires Potoff, Daniel Wolff, que é um espetáculo lindo de poesias com música clássica, que deve estrear no meados de 2025. E, enfim, fazendo minhas locuções e vibrando por aí. Zé, quando tiver novidades, o Multicidades aqui está te esperando para te receber sempre que você quiser. Quando quiser fazer o lançamento do filme, a gente vai estar sempre aqui com as portas abertas para ti. Que honra que eu tive hoje. São poucos momentos que um jornalista, a gente enche o coração assim, de felicidade em saber que tem um cara sensacional assim, e que eu sou fã desde muito tempo. Poder estar conversando contigo e falar sobre tantos assuntos. Muito obrigada, sucesso. Me deixou todo arrepiado aqui. Mas é verdade, é de coração. E eu acho que é isso, né? A gente tem que aproveitar os momentos que a gente tem e falar o quanto a gente gosta das pessoas e o quanto a gente quer que elas cresçam e brilhem cada vez mais. Então, só te desejo todo o sucesso do mundo. Vou ir em algum dos espetáculos aí do Porto Verão Alegre e quando tiver lançamento aí, me convida que eu quero te ver, quero te aplaudir em pé. Muito obrigado pela tua gentileza, Fernanda. Obrigado mesmo, fiquei emocionado. Obrigado. Beijo, grande beijo no Beretta também. Pois é, gente, que multicidades, hein? E o de hoje vai ficando por aqui. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.